Olá! Hoje vamos conversar sobre as águias. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre águias, gaviões e falcões. Porque afinal de contas, para nós que somos leigos, parece que é tudo o mesmo bicho. Mas na realidade, eles têm algumas diferenças entre eles. Para começar, o tamanho. As aves que são consideradas águias são as maiores, são muito grandes, enquanto que as menorzinhas seriam os falcões. As águias e os gaviões pertencem à mesma ordem e os falcões a outra ordem. Também o tipo de voo desses animais é diferente, o modo de caçar é diferente, o modo de abater a presa. Por exemplo, as águias e os gaviões utilizam principalmente suas garras, enquanto que os falcões, que são menores, utilizam principalmente seu bico e com as garras eles seguram a presa simplesmente. Existem mais de 60 espécies de águias pelo mundo e algumas delas são muito famosas, como por exemplo a águia de cabeça branca, também chamada de águia careca ou águia americana, que é o símbolo dos Estados Unidos, a águia real e a águia pescadora africana. A maioria das águias pesa cerca de 1 quilo ou mais, tem cerca de 60 centímetros de comprimento ou mais e a envergadura das suas asas em voo pode chegar de 1,5 metro a 2 metros, sendo maiores então a maioria delas do que um urubu. Aqui no Brasil temos 9 espécies de águias e dentre estas a maior águia do mundo, que é a arpia. As arpias podem chegar a ter uma envergadura de asa de até 2,5 metros e pesar até 12 quilos. Só a unha da arpia tem 7 centímetros, a unha, não a garra. Então, ó, só isso aqui que eu tô marcando aqui na régua é a unha. É um bicho muito, muito grande, muito lindo. E o nome arpia foi dado devido a uma semelhança, quer dizer, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, acharam que ela poderia se parecer com o animal mitológico arpia, que é um animal mitológico grego, que é metade mulher, metade águia. Um dos sentidos mais impressionantes das águias é a visão. Para começar, que nós humanos enxergamos em um campo de visão de mais ou menos 180 graus, enquanto elas em um campo de visão de mais ou menos 340 graus, o que é quase o dobro do nosso campo de visão. Mas, além disso, o que mudaria muito se nós tivéssemos olhos de águia seria enxergar detalhes muito distantes. As águias conseguem enxergar melhor do que nós objetos à distância cerca de 4 a 5 vezes. Isso equivale a dizer que se você estivesse em cima de um prédio de 12 andares e olhasse para baixo, você ia enxergar uma formiga rastejando no chão. Ou se você estivesse num estádio de futebol lá em cima, bem longe, você ia olhar para o jogador e enxergar todas as expressões faciais dele. Como se não fosse ainda suficiente, as águias têm uma espécie de visão HD, porque elas têm muitos receptores nos olhos, receptores de luz. E elas têm um olho que funciona mais ou menos como uma teleobjetiva daquelas câmeras bem grandes que os fotógrafos usam para pegar detalhes ao longe. Além disso, elas também enxergam mais cores do que nós, como por exemplo o ultravioleta, e assim, quando elas estão voando, elas conseguem olhar para baixo e ver até o rastro do xixi da presa que deixou no chão. Então, elas sabem por onde a presa passou. Então, como primeira metáfora sobre o arquétipo da águia, nós vamos falar dessa visão, que é uma visão muito focada. Imagina a águia voando a uma altitude muito grande, porque elas voam a altas altitudes, e enxergando o rastro de um animalzinho muito pequeno lá embaixo, com todos os detalhes. E não só enxergando esse animalzinho, mas também tendo uma visão ampla de tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque eu não mencionei, mas assim como as corujas, elas viram a cabeça quase 360 graus, cerca de 340 graus. Então, foco não é olhar só para uma coisa. Foco é focar nessa coisa, mas ter atenção a todo os seus arredores.
Isso é uma lição que a águia nos traz. Porque para chegar lá, ela precisa estar muito atenta a tudo que está acontecendo, porque senão passa o outro bicho embaixo e vai estragar o bote que ela vai dar. Então, a lição que ela nos dá é o que é foco e como usar esse foco. Além de ser dona de uma visão incrível, ela também é dona de uma audição incrível, muito sensível, que permite ouvir, então, muito bem o que está acontecendo nos seus arredores. E as penas da sua cabeça, em algumas espécies, funcionam como as penas da coruja, como se fosse um amplificador, fazendo que ela escute melhor ainda. As penas que cobrem o seu corpo, elas são diferentes dependendo da posição que estão no corpo, como por exemplo as penas das asas, chamadas penas de cobertura, elas são maiores, são mais grossas e servem para diminuir o atrito com o vento. Elas têm também penugens, que servem para o aquecimento e etc. E as trocas de penas ocorrem anualmente de forma gradual para que a ave não se prejudique. Por exemplo, se cair uma pena da asa direita, a mesma pena da asa esquerda vai cair ao mesmo tempo. Isso é fantástico. E isso serve para que ela não se desequilibre ao voar, porque se ela ficar com mais penas de um lado e menos do outro, isso ia ser muito ruim para ela, né? Ainda mais um animal assim tão preciso. A palavra precisão, além da palavra foco, é algo bastante ligado ao arquétipo da águia. Até mesmo esse cair de penas tão igualzinho, precisamente equilibrado, demonstra isso, né? Então, também a palavra equilíbrio aí a gente pode associar a esse arquétipo. E falando em cair penas, nós temos que desmistificar um mito aqui, que acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso nesse canal. Porque, na verdade, ele é um mito moderno, não se sabe muito bem como ele surgiu, ele não tem nada a ver com os mitos antigos, mas ele é muito comum hoje em dia, principalmente quando as pessoas falam de autoajuda ou quando elas falam de discursos de incentivo para as pessoas, que é aquele mito, aquela ideia de que a águia, quando ela chega acho que aos 40 anos, ela voa sozinha para um penhasco e ela arranca todas as suas penas, ou ela perde todas as suas penas, e aí ela bate com o bico na parede dos penhascos para quebrar o bico inteiro, e aí ela fica 5 meses sem se alimentar em cima do penhasco, esperando as penas crescerem todas de novo e o bico crescer todo de novo. E aí ela vive, se ela não fizesse isso, ela morreria aos 40 anos, e depois de fazer isso, ela vive então até os 70 anos, em uma história de superação maravilhosa e de superar a dor, de não sei o quê. Olha, a história pode até ser bonita, mas isso é uma mentira. Isso não tem nada a ver com o comportamento da ave. Primeiro porque as penas, como eu disse, elas têm uma troca anual que é bem precisa e delicada para a ave, para não desequilibrar ela. Ela é uma ave bastante equilibrada, bastante precisa, então ela não pode ter isso. Segundo que a pontinha do bico da águia é de queratina, porque ela usa esse bico para se alimentar. Queratina é a mesma coisa que tem nas nossas unhas. Então, assim como as nossas unhas crescem de novo, a pontinha também cresce de novo, porque ela fica se alimentando, então desgasta, cresce de novo, mas é só a pontinha, não é o bico inteiro. Se a ave perder o bico inteiro, ferrou, não nasce outro bico. Então, realmente, esse é um mito moderno, né? Que as pessoas dizem que pode ser associado talvez ao mito da fênix, da renovação da fênix, mas a fênix é um animal mitológico diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque isso é uma reflexão que eu faço, né? Se as pessoas começarem a se distanciar muito da natureza cada vez mais, talvez esse mito entre para o nosso inconsciente coletivo de tanto que ele é repetido. Outro fato interessante sobre as águias é que elas quase nunca comem carniça, ou seja, um animal morto, a não ser que elas precisem muito. Então, elas preferem sempre comer as presas que elas acabaram de abater. Se elas pegam uma presa muito grande, como um macaco, por exemplo, elas podem até comer parcialmente ela lá no local onde ela foi abatida, no local mais próximo, e depois levar os restos para o ninho. Então, as águias, além de serem muito focadas, muito precisas, muito equilibradas, elas se alimentam de vida. Ela não é aquele animal que vai lidar com a morte, com as questões da morte, com as questões do inconsciente.
Ao contrário, esse arquétipo, ele lida bastante com o consciente mesmo, com a lucidez e com o foco. Então, ele é aquele arquétipo para quando você está fazendo um trabalho muito preciso, um trabalho muito delicado, ou que você, por exemplo, é um esportista e precisa atingir um gol, ou você está tirando uma flecha e precisa acertar no alvo, precisa acertar com muita rapidez e precisão a cesta do basquete. Esse é o seu animal, é um animal bastante consciente, bastante lúcido, muito rápido e muito potente. Então, ele tem, assim, qualidades do mundo do dia, da vida, do sol, porque, inclusive, ele prefere caçar à luz do sol. É comum você ver rapinantes em voo em horas quentes, inclusive do dia, que são horas que outras aves preferem não voar. Então, ele é um animal da luz, do dia, da precisão, da força. Um fato que as pessoas talvez não conheçam tanto sobre as águias é que elas são animais monogâmicos. Elas formam um par para a vida toda. E geralmente isso só muda se um dos parceiros morrer e aí ela procura outro parceiro. Então ela também é uma ave da fidelidade, do amor. Ela tem essa característica. As expressões de corte que ela tem são muito interessantes. Por exemplo, a da águia americana, é lindo ver a corte de duas águias, do macho e da fêmea, porque elas fazem um balé acrobático, uma loucura. Elas vão rodopiando até quase cair no chão e de repente voltam. É uma coisa muito bonita de se ver realmente. E quando elas vão ter um filhote, elas juntas também participam da construção do ninho e dos cuidados desse filhote. A arpia, por exemplo, constrói um ninho de quase 2 metros, porque afinal ele é um animal enorme. Então, enquanto você vê um sabiá levando um galinho no bico, a arpia está levando um tronco, literalmente um pedaço de galho enorme, pesado, para fazer o seu ninho. Tanto que dá bastante trabalho fazer esse ninho, então elas costumam reutilizar o ninho em outras temporadas. O filhote, ele vai ficar com esse casal dentro do ninho mais de um ano, sendo cuidado por esse casal de pais. A mãe é a que fica mais próxima, mas o macho, ele sai, vai buscar a carne, caça, traz para a mãe, para o filhote, mais ou menos a cada 2 dias. Às vezes a mãe também vai descansar, e aí o macho cuida do filhote. A águia é um animal bastante família. Ela tem essa questão da fidelidade, do amor, do cuidado. Então, ela é, assim, um arquétipo muito interessante. E a gente vai ver daqui a pouquinho nos mitos como que isso é traduzido. A águia está entre os mais antigos símbolos utilizados em brasões de cidades que se tem notícia. Por exemplo, existe a águia de Lagash, que é considerada o brasão mais antigo de que se tem notícia, que é representado por uma águia bicéfala, ou seja, uma águia de 2 cabeças, uma olhando para cada lado. Esse símbolo foi encontrado na cidade de Lagash, que é uma cidade suméria, que floresceu mais ou menos ali entre 5.200 até 3.600 a.C., na região da Mesopotâmia. E lá na região da Mesopotâmia, esse símbolo da águia bicéfala começou a se espalhar e ser utilizado também por outras sociedades, como, por exemplo, os assírios, na Babilônia, entre os hititas, onde ela ficou bastante proeminente. E ela era utilizada principalmente como um símbolo solar. A águia é ligada a essa questão do sol, lembra que nós conversamos sobre ela ser ligado ao dia, à luz solar, e também como uma potência de guerra, porque você imagina, um animal que é focado, que é preciso, que é equilibrado, que chega na sua presa sem nem a presa estar entendendo o que está acontecendo, que tem uma grande porcentagem de acerto quando ela tenta caçar, né? Quase sempre ela vai conseguir, então, fazer essa caça. Ela tem bastante chance de fazer essa caça. Muito forte, muito fiel, muito leal. Então, ela é tudo que um Estado quer de um soldado, se a gente for pensar. Essa característica solar, essa potência, essa característica de proteção, de precisão,
Ela foi notada também por outros povos e, por exemplo, o povo egípcio teve em alta consideração as águias, os falcões, os gaviões, as aves de rapina. É difícil quando nós estamos falando de um símbolo que durou quase 3.000 anos, como, por exemplo, o deus Horus, que geralmente é chamado de falcão Horus, que ele tem cabeça de falcão, se seria realmente a cabeça de um falcão, se isso foi assim durante os 3.000 anos de cultura egípcia que nós tivemos, porque, como eu disse, é muito difícil para pessoas que não são leigas diferenciar o que é o falcão, o que é um gavião, o que é uma águia. Então, aqui nos mitos, eu vou, às vezes, citar certos personagens que são ligados talvez a um falcão, mas a gente não tem muita certeza. De qualquer forma, Horus é chamado de falcão, mas a simbologia, de qualquer forma, também de falcão, de águia, de gavião é bem parecida mesmo. Horus é um deus solar, ele é filho de Ísis e Osíris. Osíris foi um deus que foi enganado por seu irmão Sete, foi morto por seu irmão Sete, por meio de uma trapaça, porque seu irmão queria tomar o seu lugar de faraó. E Horus, como seu filho, vai vingar o pai, então, e ter uma série de lutas com Sete. Em uma dessas lutas, ele perde um dos seus olhos é machucado, e os egípcios acreditavam que os olhos de Horus, um era o sol, era o próprio sol, e o outro era a lua. Então, porque esse olho foi machucado, eles explicam que é por isso que existem as fases da lua. O falcão, ou o gavião, ou a águia, então, é um símbolo muito importante para todos os faraós. É um símbolo de realeza. O faraó era o primeiro sacerdote do Egito, além de ser o rei, ele também era o líder militar, então temos aí essa questão dessa ave que representa esse poderio militar, esse aspecto solar do faraó. Por vezes também o próprio deus Rehorakti ou Hahorakti, que é uma faceta do deus que é mais popularmente conhecido pelas pessoas como deus Ra, o deus Sol, era também representado com cabeça de falcão. Então, ele era algo realmente muito importante para a cultura egípcia. Temos hieróglifos representados por essa ave, temos uma multiplicidade de deuses com cabeça de falcão ou de águia também. E isso não passou despercebido também por outras culturas posteriores que se apoderaram desse símbolo tão importante. O sultão Saladino, quando ele invadiu o Egito e ele conquistou o Cairo, ele levou uma bandeira com uma águia amarela, que representava então toda essa cultura egípcia antiga da qual ele se apoderou. E mais tarde, na década de 50, a águia amarela ela foi adotada como símbolo da República Egípcia, e ela é chamada águia egípcia ou águia de Saladino, e ela então representa todos esses valores solares e de força, de poder, que o deus Horus um dia representou para os faraós. Na Pérsia, nós temos a figura de um rei, que é um rei divino, que é o rei Aquemenes. Este rei Aquemenes, ele teria sido alimentado e cuidado por uma águia quando ele era bebê. A mesma coisa que teria acontecido com o deus Gilgamesh, com a divindade Gilgamesh. A dinastia Aquemênida é a dinastia, por exemplo, de Ciro o Grande, e essa dinastia utilizou muito a imagem da águia também como estandarte de seus exércitos e para mostrar o seu poder. Na Grécia, a águia é vista como símbolo de Zeus. Assim como no Egito a águia era símbolo do faraó, aquele símbolo solar, aquele que rege todo o Egito, Zeus é aquele que rege o Olimpo. Então, às vezes ele aparece como águia, às vezes se diz que é uma águia que o acompanha. Há, por exemplo, a constelação da águia, que foi nomeada em honra a Zeus.
E ela aparece em diversos mitos, como por exemplo no mito de Ganímedes, que é um personagem pelo qual Zeus se apaixona, então ele pede a sua águia que o rapte, ou ele mesmo vai na forma de águia fazer isso. E no mito de Prometeu. Prometeu era um titã que tinha o dom da clarividência. Ele via as coisas antes delas acontecerem. Então ele já tinha assim algo de águia ali, né? Ele tinha assim uma visão muito aberta. E ele era irmão de Epimeteu, que era aquele que via só as coisas depois, aquele que via as coisas tardiamente. Eles dois foram encarregados de fazer os seres mortais, ou, por exemplo, os animais e os homens. Então, o irmão dele, Epimeteu, fez todos os animais, aí deu um dom para cada animal, velocidade, força, destreza, etc. E quando chegou na hora dos homens, não tinha mais nada para dar. E aí o Prometeu não se conformou com essa situação e ele roubou o fogo dos deuses e deu para a humanidade. Quando Zeus ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo, porque o fogo representava o conhecimento, representava a luz, e Zeus não queria que os homens tivessem esse poder do conhecimento. Então ele puniu Prometeu, vamos dizer assim, com o seu próprio veneno, porque ele é aquele que via antes, que tinha uma visão muito ampla, e ele o puniu justamente com uma águia. A águia, então, ia todos os dias no local onde ele prendeu Prometeu, ele acorrentou, né, Prometeu, e comia o seu fígado, e o seu fígado regenerava na noite, a águia lá comia o fígado dele de novo. Até que ele finalmente foi liberto por Hércules. Em Roma, a águia também foi adotada como símbolo do império, como símbolo dos exércitos. Em cerca de 102 a.C., Caio Mário já instituiu então a águia como símbolo de Roma, e mais tarde começa a aparecer o símbolo da águia bicéfala, que é um símbolo muito famoso, ligado aos romanos, e que vem lá daquela águia de Lagaste com o mesmo intuito, né? De força, de destreza, de foco. Então havia um legionário que se chamava Aquilífero, que ele cuidava só do estandarte da águia. E ele tinha que defender esse estandarte em guerra e na batalha com a sua vida, porque considerava-se que se perdesse esse estandarte da águia, todo tipo de desgraça iria acontecer, porque a águia ela realmente representava o próprio poder de Roma. Então, a águia bicéfala, ela olhando uma cabeça para cada lado, ela olharia para leste e para oeste, e isso significaria a expansão do Império Romano, e mais tarde ela também foi utilizada no Império Bizantino para representar a grandeza desse império e para representar que um lado olhava para o antigo Império Romano e para o novo Império Romano, que seria Bizâncio. Na Índia, na Indonésia, na Tailândia, nós temos a figura de Garuda, que é uma águia, ou um homem com cabeça ou corpo de águia, que tem uma característica solar. Ele figura entre os mitos hindus como a montaria do deus Vishnu, que também tem essa natureza solar, e como aquele que luta com as serpentes, sendo que as serpentes simbolizariam o mal e a águia, Garuda, simbolizaria o bem. E essa história da águia e da serpente a gente vai ver aqui mais para frente se repete em outras culturas também. Na Idade Média, a águia continuou a ser utilizada como símbolo de reinados, símbolo de senhores, de grandes nobres, como, por exemplo, Carlos Magno, que se dizia herdeiro dos imperadores romanos e, por isso, adotou o símbolo da águia. Os Habsburgo adotaram a águia se tornou o emblema do Império Russo desde o século XV. Então, a gente vê que a águia passou por, desde dessa época de Lagash, né, desde mais ou menos 5.000 a.C., a ser o símbolo de grandes impérios que começaram a se formar na Idade Média. E até hoje nós vemos na heráldica, né, que é o estudo desses símbolos e emblemas de países, que a águia é bastante presente. Também na Idade Média se tornou muito comum a prática de falcoaria. Na realidade, a falcoaria já era praticada na antiga Mesopotâmia, na China, no Japão
e foi também muito praticado pelos romanos, como um esporte que sempre foi ligado à nobreza, às classes mais altas. E foi também muito comum, não só no Ocidente, durante a época medieval, mas também no Japão feudal. Ter ovos de águia e criar esses animais para esse esporte, para essa caça, era algo muito caro, muito difícil de se fazer. Precisava de um instrutor que te dissesse como cuidar do animal, como fazer com que esse animal te obedecesse. Então, era uma coisa realmente para pessoas que tinham posses, que podiam, vamos dizer assim, perder o seu tempo com isso. E ela era muito utilizada para caçar outras aves, e depois, com o tempo, no século XVII, ela passou a ser utilizada como uma arte, como um esporte mesmo. E ainda hoje nós vemos que a falcoaria está presente no mundo também. No Brasil, nós temos associações específicas para esses fins, e nós vemos que até mesmo os falcões, os gaviões, as águias são utilizadas, por exemplo, para patrulhar aeroportos. Os mexica, ou como mais comumente conhecido, os azteca do México, têm em sua fundação, no seu mito fundador, uma águia. A cidade azteca era mais famosa, maior, onde se localizava o centro do império, era Tenochtitlan. Então, eles acreditavam que um grupo que estava migrando lá, por onde hoje nós conhecemos como México, iria fundar a cidade de Tenochtitlan assim que eles avistassem uma águia agarrando uma cobra, atacando uma cobra em cima de um cacto específico. A águia era símbolo do deus Huitzilopochtli, que representa o sol, mais uma vez, a águia ligada ao sol, e a serpente estava ligada a Quetzalcoatl, que representava a sabedoria, e o cacto representava a própria ilha de Tenochtitlan. Então, era uma conjunção de fatores, né? A luz solar de Huitzilopochtli com a sabedoria de Quetzalcoatl, com esse cacto que representaria a morada, a fertilidade, que era onde iria, então, ser fundado a primeira cidade dos Aztecas. Mais tarde, os espanhóis, quando eles estavam estudando esses códices, esses mitos, eles viram essa imagem, mas eles, por ter uma visão cristã, entenderam que a águia seria o bem atacando a cobra, que seria o mal. Porque normalmente na visão cristã a cobra representa, né, a maldade. Mas na realidade era uma coisa muito mais de uma conjunção de fatores auspiciosos. E até hoje, esse símbolo da cobra e da águia, né, que agarrando essa cobra, está na bandeira do México. As sociedades indígenas norte-americanas também têm a águia como um símbolo muito importante. Entre muitas culturas, a águia é vista como um animal da medicina, ou seja, aquele que tem poderes mágicos, poderes curadores, poderes protetores. Ela é vista como um animal que seria o rei dos pássaros, que seria aquele que traria para as pessoas uma ligação entre as divindades criadoras e os mortais. Entre os grupos Pueblo, por exemplo, do sudoeste dos Estados Unidos, a águia tem um papel muito importante. Ela representa uma das 6 direções sagradas. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, o mundo para os ameríndios era visto como um local onde havia um centro criador, e desse centro sairiam as direções. Normalmente são 4 direções, o centro, acima e o abaixo, e os 2 lados. Essas dimensões elas não são só físicas, como também temporais, mas em algumas sociedades, como por exemplo em os Zuni, que são um grupo Pueblo, havia 6 direções. Então a águia seria aquela que ficaria na direção superior, né, no que seria o nosso norte, e que seria associada à espiritualidade, a essa ligação com o divino, a ligação com o sol. Ela também é vista como
um animal solar, ela está entre as danças importantes dessas sociedades, como por exemplo a dança da águia, dos Hopi, entre os indígenas das planícies dos Estados Unidos. Ela é vista como aquela que protege os guerreiros, mais uma vez, né? Ela é ligada a essa questão do exército, do guerreiro, da perspicácia desse guerreiro que vai atacar sua presa, que seria o outro, né? E então, penas de águias são dadas como condecoração a esses guerreiros bem-sucedidos dessas sociedades das planícies. Aqui no Brasil, nós também temos muitas lendas com águias, dentre os povos originários. Por exemplo, a arpia era considerada o próprio Iraçu, que é em Tupi o pai de todas as aves, aquela grande ave. Suas penas eram utilizadas em rituais muito específicos e muito importantes, não era em todo momento que se utilizava uma pena de arpia. E ela se tornou símbolo do brasão de armas, assim como esse símbolo, né, de poderio militar, de diversos estados, como por exemplo do estado do Paraná. Ela aparece no brasão do Museu Nacional do Rio de Janeiro, também como símbolo daquela que tem foco, visão, perspicácia, equilíbrio, né? Que é ligado também ao estudo, você ter bastante foco. E eu vou terminar esse vídeo trazendo o mito moderno de Harry Potter, dizendo que Fawkes, a fênix, foi baseada na nossa arpia brasileira. Realmente, ela é um animal muito fascinante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estarei aqui semana que vem estudando um novo arquétipo. Até mais!